Olá, pessoal. Hoje nós veremos o tópico de interação social, que é o quarto capítulo do nosso livro-texto, que a gente vai estudar até o sexto capítulo, depois seguiremos por um caminho diferente, um pouco mais prático. E esse tópico ele é bem relevante, mas ele é relativamente novo. Tá? Embora incluído dentro da dinâmica de interação, de design de interação como um todo, mas ele diz respeito às questões de interação social intermediado por uma tecnologia. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho um sistema computacional que eu estou usando, por exemplo, o SWAP, ou qualquer um que seja, e eu interajo com o sistema computacional. Eu ofereço algumas entradas ao sistema e o sistema me oferece algumas respostas, alguns feedbacks para que eu interaja com ele. Quando eu tenho interação social, é porque, no caso, eu, como usuário, estou interagindo com um outro usuário utilizando uma tecnologia. Então, as pesquisas nessa área já vêm há muito tempo, mas praticamente de uns 10 anos para cá, a preocupação com desenvolver sistemas, considerando a interação social, cresceu bastante. Por dois motivos. Primeiro, as redes sociais online, que faz a intermediação entre várias pessoas interagindo ao mesmo tempo, mas, na minha opinião, principalmente por conta dos sistemas colaborativos. Ou seja, são aqueles sistemas em que a gente trabalha colaborativamente, tá? Interagindo socialmente dentro desses sistemas, seja para conversar ou até mesmo para construir alguma coisa colaborativamente. Por exemplo, sistemas de gerenciamento de projetos, sistemas de design, de construir algo de forma colaborativa, para arquitetura, entre outros. São vários os casos. Então, a gente vai dividir esse tópico em 2 vídeos. Então, teremos esse e teremos um logo após. Então, para poder considerar essa questão de interação social nos sistemas computacionais, a gente tem que se preocupar com os mecanismos de conversação, porque, afinal de contas, quando a gente conversa no que a gente chama de F2F, que é face-to-face, nós estamos juntos, nós podemos resolver muitas questões da conversa, do diálogo, tete a tete. Ou seja, utilizando alguns mecanismos. Porém, nem sempre esses mesmos mecanismos estão disponíveis dependendo do tipo de interação social que nós tenhamos, dependendo do sistema computacional que foi projetado e o propósito dele, obviamente. Então, a gente tem regras básicas que a gente utiliza naturalmente, a gente aprende isso naturalmente, não tem nem como dizer quem inventou isso. Não tem como saber, mas geralmente, a maioria das pessoas, elas conversam, elas opinam, elas falam algo e espera que o outro fale, especialmente quando é uma conversa entre duas pessoas. Quando é um grupo, existem algumas regras de etiqueta e de conversação para que a conversa possa fluir e para aquilo que a gente está desenvolvendo mutualmente, socialmente, possa fluir. Então, as conversas face a face estão sendo substituídas muito por interações sociais, né? Basta ver que a gente naturalmente teria uma aula face a face, né? E a gente está tendo que ter uma aula utilizando tecnologia social, uma tecnologia computacional que faz a gente interagir, seja utilizando o Google Classroom, que é uma ferramenta que a gente precisa muito dessas questões de interação social, seja através do Google Meet, seja através de qualquer ferramenta que nós utilizemos para manter este contato e esta colaboração para, nesse caso, aprendizado. Então, uma coisa interessante quantos amigos você tem no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, entre outros. Quantos tem na vida real? Isso é uma coisa que você deve ter um mínimo de atenção, porque no mundo real a gente conta nos dedos quantos amigos nós temos e até mesmo quantas pessoas a gente interage, né? Claro, vocês são estudantes, tem seus colegas de turma, tem possivelmente seus colegas de trabalho, quem já trabalha ou estagia, tem sua família, mas no Facebook é muito comum você ter, por exemplo, 500 amigos. Eu estava olhando no meu LinkedIn ontem, eu tenho para lá de milhares de amigos, tá? São amigos? Certamente não, tá? Conhecidos? Também não, tá? São contatos, a gente poderia dizer. Então, mas são contatos que me propiciam interagir com eles em algum momento. Então, isso deve ser considerado. Então, quanta sobreposição eu tenho entre
entre essas redes sociais. Eu tenho o Facebook ainda, mas eu não uso muito. Mas eu uso o LinkedIn, eu uso o ResearchGate, que é uma rede social para pesquisadores. Então, existe alguma sobreposição entre eles? Claro que existe. Então, eu não posso contar simplesmente somando um com o outro. Como as maneiras como vivemos e interagimos mutuamente estão mudando? Muito, né? Com essas ainda mais agora, com essa questão de pandemia, muito do que a gente fazia presencialmente, a gente faz agora online. Eu inclusive, acho que eu nem sei nem como é que eu vou me comportar quando eu voltar a trabalhar fisicamente, porque eu estou tão acostumado com esse processo de trabalhar remotamente, de acordar de manhã, de começar as atividades do meu filho na escola de 7 horas, e logo ir para o computador e começar a trabalhar, e não ter hora para parar, quer dizer, é uma coisa muito estranha. Às vezes você quer resolver alguma coisa, mas teoricamente, você não sabe como é que você vai resolver aquilo remotamente, você procura meios, procura ferramentas, procura isso, procura aquilo, e finda resolvendo. Ou seja, então, essa dinâmica, ela de alguma forma mudou, ela já vinha mudando, e agora, definitivamente, né, mudou completamente. Eu vi, por exemplo, ontem, essa semana, no jornal, dizendo que muitas empresas, inclusive de tecnologia da informação, resolveram não voltar mais para os seus escritórios. Alguns escritórios de grandes empresas multinacionais foram entregues, vão ficar remotamente. Tá? Outras estão adiando para o ano que vem a decisão da volta ou não. E assim vai. Então, as regras e a etiqueta estabelecida ainda se aplicam a online e offline. Então, se eu tenho o ambiente online, a interação social, eu tenho que ter algum tipo de etiqueta, tá? Alguns insights para eu poder saber a hora de eu falar, a hora de deixar o outro falar, e assim vai, tá? Então, isso depende muito também se eu tenho vídeo, se eu não tenho vídeo, se é somente voz ou não é somente, se é texto. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tá? Porque, por exemplo, se eu vou usar texto, eu tenho os emojis que eu posso utilizar. Um emoji representa muito. De repente, um emoji representaria toda uma conversa, dependendo do caso, tá? Se eu tenho o contato visual através do vídeo, eu posso ter alguns gestos que eu faço, com esse gesto que eu estou fazendo para explanar alguma coisa, que também isso diz muita coisa. Se eu tenho somente a voz, então já tem uma limitação maior. Então, tudo isso deve ser considerado quando você se propõe a projetar uma ferramenta ou uma tecnologia que vai propiciar a interação social, porque isso deve ser considerado, obviamente. Então, existem algumas regras de conversação. Esse Sachs e alguns autores, em 78, ele descreveu 3 regras básicas de interação social, tá? Quando a gente interage socialmente. Primeiro, o orador, aquela pessoa que está falando, ela pergunta algo, tá? Ou ela pergunta algo diretamente a alguém. Isso é uma possibilidade. Então, teoricamente, ela está passando o bastão para aquela outra pessoa. Eu digo, por exemplo, Johanna, o que é que você acha disso? Então, naturalmente, mesmo que tenha mais pessoas naquela interação social, as pessoas vão esperar por continuar caladas e Johanna certamente vai tomar a palavra para ela e vai responder, porque eu passei o bastão para ela. Outra possibilidade é eu estar falando aqui e alguém simplesmente me interromper, começar a falar, tá? O que acontece naturalmente é que eu que estava falando, eu geralmente me calo, tá? E eu deixo outra pessoa falar. Ela não foi tão educada assim, ela deveria, de repente, ter levantado a mão, ou ter feito algum gesto, mas ela não fez, sim. Ela decidiu falar, e ou eu continuo falando e fica aquela briga de 2 pessoas falando e ninguém entende nada, ou, naturalmente, eu paro de falar e ela começa a falar, tá? E a outra possibilidade é, eu não perguntei nada, tá? Ninguém me interrompeu e eu continuo falando. Então, enquanto eu não paro de falar, teoricamente, o bastão está comigo. Então, basicamente, com essas 3 regras, a gente resolve qualquer tipo de conversação e qualquer tipo de interação social. Independente se eu tenho vídeo, se eu tenho texto, ou se eu tenho somente voz, ou eles juntos. Desculpa. Então, aqui tá uma regrinha, por exemplo, A e B estão conversando, A e B são duas entidades conversando socialmente, tá? Pode ser fisicamente, inclusive, tá? Mas poderia também ser utilizando uma tecnologia. Então, vamos nos encontrar às 8, ou seja, eu fiz uma pergunta. Então, B, obviamente, vai ter que responder. Então, passe o bastão para ele. Podemos nos encontrar um pouco mais tarde, ou seja, ele respondeu com uma nova pergunta. A diz, vamos nos encontrar às 8? Aí B diz, uau, olhe para ele. Aí, ou seja, começa um diálogo entre eles e vai passando o bastão de um para o outro. Algumas vezes a gente tem alguns mecanismos de sinalizar a continuação. Por exemplo,
eu estou conversando com outra pessoa, a pessoa está falando e eu estou balançando a cabeça, para dizer que eu estou concordando, para dizer que eu estou satisfeito com a conversa e que ela pode continuar falando. Ou então eu digo, ou seja, não quer dizer que eu estou pedindo a palavra para mim, mas que eu estou concordando e estou deixando que a pessoa continue falando. Tem alguns rituais de despedida, como dar um tchau, um até mais, te vejo mais tarde. Se tiver num face a face, ou até mesmo numa interação social, que a gente tenha via tecnologia, a gente pode... Isso aí é uma deixa para que a gente se despeça e para dizer que a gente está querendo encerrar a conversa ou até mesmo ficar olhando para o relógio. Eu posso ficar olhando para o relógio e está querendo dizer que eu estou atrasado. Cara, está na hora de você parar. Nem todo mundo tem aquele famoso Simancol para entender isso, mas são sugestões implícitas que a gente pode utilizar para encerrar uma interação social. Tá? Ou até mesmo explicitamente, dizer tchau, tenho que ir agora, tal. Existem algumas falhas na conversação, mas a gente tem mecanismos de resolver essas falhas. Por exemplo, alguém está explicando alguma coisa, tá? E especialmente quando tem uma interação síncrona. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tem uma interação síncrona e assíncrona. Então, quando tem interação síncrona, e alguém está, por exemplo, falando alguma coisa e eu não entendo, eu posso perguntar, por favor, repita. Não entendi. O quê? E a pessoa repete. Você está falando em inglês, sorry, e a pessoa vai continuar. Ou então ela está apresentando alguma coisa e ela mostra e explica alguma coisa sobre alguns produtos. E eu posso dizer, este aqui, é aquele ali, ou seja, eu estou apontando e estou direcionando a conversa para um melhor entendimento e para uma melhor compreensão entre os entes envolvidos naquela interação social. Então, a questão é, quando eu trabalho com a interação social dentro de um ambiente em que é suportado por tecnologia, que é o que interessa a gente está num curso de computação, as regras são as mesmas? Algumas sim. Tá? Existem mais regras? Então, isso é algo que deve ser refletido. A gente pode refletir sobre isso. Será se toda regra que eu uso, por exemplo, no face a face, no F2F, eu posso utilizar na interação social suportada por uma tecnologia, por algum sistema computacional? Aí alguém poderia dizer sim. Acho que sim, patrão, acho que sim. Pelo que eu estou pensando assim, eu acho que sim. Mas aí eu pergunto, para qualquer tipo de tecnologia, telefone, por exemplo, que é só o áudio, é o mesmo, por exemplo, só o e-mail, que é só o texto, tá? Ou é o mesmo para mensagem instantânea, que também é texto, mas é síncrono, e o e-mail é assíncrono, porque o e-mail eu mando e a pessoa não está do outro lado na mesma hora para responder, teoricamente. Poderia até estar, mas geralmente não está, e ela responde depois, ou seja, isso é um tipo de comunicação assíncrona. Ou, por exemplo, estamos no Google Meet, em que eu estou apresentando alguma coisa e você está lá, você pode simplesmente me interromper. Ou seja, eu estou num tipo de interação síncrona com você, tá? Ou, por exemplo, estou somente com texto. Eu estou utilizando o Hangout, por exemplo, lá no Google, para ficar conversando com você por texto. Ou então, até mesmo no WhatsApp. E assim vai. Então, veja que se a gente for parar para analisar, cada tipo de tecnologia dessa que propicia interação social, ela tem algumas características e, possivelmente, talvez deva ter algumas regras. Até mesmo você pode ter suas regras com as pessoas que você interage. Ou seja, as regras, existem algumas regras comuns, mas algumas delas também são específicas para alguns nichos e alguns grupos sociais. Tá? É possível, por exemplo, vocês jovens que utilizam algumas regras, até mesmo alguns tipos de como é que se diz? Gestos ou gírias que talvez não sejam da minha geração. E vice-versa. Por que não? Então, há muita pesquisa em como apoiar essas conversas. Isso não começou de agora, tá? Desde a década de 70, que já existem pesquisas científicas para se oferecer, se ofertar para os usuários esse tipo de tecnologia que propicie alguma interação social. Tá? Começou com o telefone, por exemplo. O telefone, ele existe há bastante tempo, tá? Eu até estava assistindo uma série há um mês atrás, As Telefonistas, que é exatamente mostrando o início da telefonia lá na Espanha, no comecinho do século passado, ou seja, algo bem antigo, mas já era uma ferramenta, uma tecnologia que estava propiciando a interação social, tudo bem que somente por voz.
Mas desde a década de 80, que começou-se, por exemplo, a ter pesquisas em a gente poder compartilhar vídeo através de interação social. Então, eu vejo que coisa... A década de 80, mas eu só lembro disso desde 2010, 2011. Sim, porque geralmente a pesquisa científica ela demora muito para ir para o mercado e para se transformar em alguma coisa mercadológica. Ou então o próprio bate-papo, né? Quem não lembra do Mirk, lá na década de 90? Eu lembro quando eu entrei na universidade, na UFCG, lá em 97, a gente tinha o Mirk. E a gente estava no Mirk e ficava conversando. Eram salas de bate-papo que a gente utilizava texto. Ou seja, mas muito antes disso, já existiam pesquisas. Porque antes do Mirk, já existia dentro das universidades do mundo todo um tipo de bate-papo, desde a década de 80, para poder se interagir socialmente. Eu lembro que existia isso. Eu não cheguei a usar, mas eu lembro que eu fazia graduação e tinha uns estudantes de mestrado na UFCG, e eu lembro dos estudantes conversando, o pessoal da USP, o pessoal do MIT. Eu lembro muito bem disso, desse tipo de conversa. Ou seja, já eram pesquisas muito antigas para poder propiciar algo desse tipo, tá? Então, aqui embaixo tem a questão das ferramentas síncronas e assíncronas, que eu já falei. As síncronas, geralmente, a resposta é imediata, ou seja, as duas pessoas estão ao mesmo tempo interagindo socialmente, e as assíncronas não. As assíncronas, elas conseguem interagir socialmente, só que não ao mesmo tempo. Ambas são ferramentas que propiciam a interação social, são ferramentas tecnológicas, mas com propósitos diferentes. Petrônio, mas eu tenho ferramenta que ela pode ser síncrona e assíncrona. Claro que pode, tá? O próprio e-mail. Se eu tiver na mesma hora lá, por exemplo, o próprio dentro do Gmail, por exemplo, eu tenho o Hangout do lado, que é uma ferramenta, então eu consigo ver, por exemplo, quem está online e quem não está. Eita, mas aí, de repente, era bom a gente ter um mecanismo para poder ver quem estava online e quem não está. Sim, isso é percepção. É um elemento importantíssimo das pesquisas e do desenvolvimento de tecnologias para interação social. Então, aqui eu tenho, por exemplo, algumas pesquisas, isso é da década de 80, posso estar enganado. Vejo que isso é da British Telecom, que é a empresa de telecomunicações do Reino Unido, e já eram pesquisas para as pessoas se verem quando estavam conversando pelo celular, ou aqui no caso é pelo celular, já é bem mais novo, mas aqui, por exemplo, foi a pesquisa inicial na década de 80, em que a pessoa podia ficar vendo o outro. Olha que coisa fantástica. Eu lembro quando eu era pequeno, isso, década de 90, início da década de 90, eu com 12 anos, 13 anos, 11 anos, 12 anos, eu dizia, meu Deus, será que um dia a gente vai poder falar com alguém do outro lado do mundo e ficar vendo a pessoa? Eu achava que isso era uma coisa absurda e impossível, tá? Hoje em dia a gente faz isso com qualquer tipo de ferramenta de interação social. Todas possuem isso. Mas aí eu pergunto a vocês, o WhatsApp propicia isso? Sim. O Hangout propicia isso? Sim. O Messenger propicia isso? Sim. Mas quantas vezes vocês utilizam isso? Isso era o sonho de consumo de todo mundo. Mas será que a gente utiliza tanto isso? Eu posso simplesmente fazer uma mensagem de WhatsApp, uma chamada de vídeo com qualquer pessoa. Mas a gente utiliza isso eventualmente. Geralmente a gente usa somente texto, ou somente... Para vocês verem como as coisas vão se acomodando, e qualquer tipo de tecnologia dessa, qualquer tipo de funcionalidade, ela tem seu nicho e sua hora de utilizar. Não é porque a gente existe que a gente vai utilizar sempre. Vou até mostrar esse vídeo a vocês aqui. Isso é da pesquisa. Eu imagino que vocês não estão vendo, ouvindo o áudio, mas isso é o vídeo que apresenta essa tecnologia, na época a British Telecom, veja que tem a cabinezinha da Inglaterra, então tá aí a mulher falando no telefone, que era a forma tradicional de se comunicar, tá? E depois vai mostrar como é que começou as pesquisas. E é bem interessante esse vídeo, eu vou comentando algumas coisas com você, que para poder você apertar no botão para poder ficar vendo a outra pessoa. Claro que isso era totalmente pesquisa, eram casos muito controlados, duas pessoas totalmente controladas, não estava disponível para a sociedade como um todo. Então, aí está o cara utilizando a tecnologia aqui, em que tem uma telinha, vocês vão ver. Isso aqui é outra coisa, eu vou mostrar já já. Então, ele está conversando com a pessoa do outro lado. Então, veja que aqui ele vai apertar em um botão em algum momento e vai aparecer, por exemplo, o vídeo da pessoa com o qual ele está conversando. Então, veja, isso era
algo fantástico, continua acreditando que isso é uma coisa muito fantástica, e é uma forma de você melhorar a interação social através do vídeo. Olha esse outro caso aí, que ele apresenta uma planta, deve ser um engenheiro, um arquiteto, e ela vai conseguir tirar uma cópia dessa planta, veja, através de uma fotografia. Ela faz tipo um raio-x daquela imagem, ela tira e depois ela consegue imprimir. Mas tudo isso são mecanismos, possibilidades da interação social suportada por uma tecnologia. Tá certo? Então, voltando aqui para a apresentação. Aqui é um outro caso, uma pesquisa, veja, na década de 1989, a Belcor, que é uma empresa grande. Então, na verdade, essa pesquisa ela foi feita que era o seguinte: imagine dois grupos de pessoas, ou, por exemplo, dois departamentos dentro de uma empresa, ou dentro de empresas separadas geograficamente, ou duas salas de aula, em que elas interagiam entre si dentro do ambiente que ela estava, mas através de uma tela, ela conseguia interagir com pessoas que estavam em outro lugar, geograficamente separado, ou dentro da mesma empresa, ou em outro país, o que quer que seja. E tinha câmeras, obviamente, para poder ficar filmando o nosso lado aqui, para poder apresentar para o lado de lá, quanto teria câmeras do lado de lá para poder filmar o lado de lá e apresentar para nós aqui. E o objetivo disso, obviamente, que isso foi uma pesquisa científica para poder estudar como era o comportamento das pessoas e nem tudo, obviamente, acontece como eles estavam planejando, porque as pessoas ficam, geralmente, tendenciosas a ficar olhando para a câmera, ou às vezes ela quer se aproximar das pessoas que estão do outro lado, e ela naturalmente ela pensa em se aproximar da televisão, consequentemente se aproxima da câmera, e isso faz com que ela fique, na verdade, com aparecendo maior para as pessoas que estão do outro lado, o que não é uma coisa legal, e assim vai. Então, algumas análises, as pessoas falavam constantemente sobre o sistema. Então, ao invés de interagir naturalmente, como se estivessem cada um no seu ambiente e pudesse conversar com as pessoas que estavam no outro ambiente, elas ficavam falando sobre o sistema a todo momento, através de várias validações que foram feitas do sistema. Elas falavam muito mais com pessoas da própria sala do que com as pessoas da outra sala. Dirigiam-se muito ao sistema de vídeo. Ao invés de ficar olhando, por exemplo, para o outro lado, quando quisesse dirigir a alguém que estava na sala do outro lado da transmissão, ela ficava olhando, na verdade, para as câmeras, tá? Então, quando a pessoa tentava se aproximar de alguém, na verdade, tem um efeito oposto, porque ela se aproximava da câmera e ficava maior na câmera, tá? Então, na verdade, tomava o espaço das pessoas que estavam também na sala junto com ela. E esse tipo de coisa não havia muito como monitorar. Mas é só outro exemplo da quantidade de pesquisas que existiram para poder propiciar essa interação social. E, finalmente, o Skype, que eu acho que foi... eu me atrevo a dizer que foi a primeira grande tecnologia de massa para a interação social. Obviamente que a gente já tinha algumas redes sociais, como é o caso o próprio Facebook, que já tem há bastante tempo, ou o Orkut, que também tem há muito tempo, que era do Google, e ele, ao mesmo tempo, foi concomitante com o Skype, mas o Skype, ele tinha esse propósito de estabelecer comunicação, independente de onde você estivesse, e sem depender da rede de telefonia interpaíses que existia. Eu nunca esqueço, em 2010, eu estava nos Estados Unidos, eu fui passar uma pequena temporada lá, fazendo um curso, ou seja, 2010, um dia desse, há 10 anos atrás, é muito recente isso. E eu utilizei muito o Skype, tá? No meu computador, obviamente, porque ele já não era tão integrado com os smartphones. Os smartphones estavam começando naquela época, ou ainda não tinha essa quantidade de ferramentas integradas, mas eu tinha o computador e eu já podia interagir com minha família aqui no Brasil, vendo o que eles estavam fazendo, conversando com eles por voz, e sem pagar a ligação, o que era mais interessante. Mas aí, Petrônio, você tem que combinar a hora que tinha que entrar, porque você chamava, a pessoa não estava no computador. Sim, tinha essa limitação. Hoje em dia, a gente pode instalar no nosso celular e a gente, quando chama, automaticamente a pessoa já vê do outro lado. O próprio WhatsApp, né? O WhatsApp, a gente já... eu lembro quando o WhatsApp colocou o vídeo e colocou as ligações de voz, a gente ligava e a pessoa do outro lado não escutava, se ela não estivesse olhando para o celular naquele mesmo momento, porque a notificação não era boa.
Hoje em dia já é totalmente integrado com os celulares, seja o iPhone, seja qualquer um Android. Quando você liga do WhatsApp, você liga da ligação normal, utilizando a rede de telefonia normal, praticamente não tem diferença. A pessoa do outro lado recebe a ligação, atende e fica falando. Muitas vezes nem percebe se está usando o WhatsApp ou está usando a telefonia. Então, veja que nível de evolução, de forma que deixe transparente para que a gente não precise perceber que tipo de comunicação está fazendo, e se simplesmente obtenha a comunicação e tenha o propósito que a gente está desejando. Então, algumas ferramentas de interação social, mensagem instantânea, redes sociais. E no próximo vídeo, a gente vai continuar com alguns conceitos importantes de telepresença, de copresença e, principalmente, os conceitos de percepção e de notificação, que são tão essenciais para desenvolvedores de sistemas colaborativos. Até mais, pessoal.